Olá, muito boa noite. Quarta-feira, 15 de fevereiro, mais uma edição repleta de informação a você. Depois de várias reuniões, sindicatos rodoviários seguem aí tentando não deflagrar a greve. O Tribunal de Justiça do Trabalho já determina o funcionamento de 80% dos coletivos. Câmara de Vereadores debate o assunto do sistema de transporte coletivo e não descarta uma segunda CPI do transporte. 17 trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão no interior do estado. Um homem dispara contra um cidadão em conveniência, um suposto surto psicótico. Advogado Daniel Itapari Brandão é o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. A nossa edição de hoje começa com a notícia que saiu agora há pouco. O presidente do Sindicato dos Rodoviários decidiu por não mais realizar a greve. Portanto, a greve dos rodoviários está suspensa. E para começar a edição, a gente acompanha alguns dos assuntos em destaques na Câmara de Vereadores de São Luís. E o quesito greve dos rodoviários foi debatido, o plano diretor voltou às discussões e acusações de assédio contra o vereador Domingos Pais tiveram repercussão. Os vereadores falaram sobre a ameaça de greve dos trabalhadores do transporte coletivo da Grande Ilha de São Luís. A gente avalia com muita preocupação, afinal, quem vai ser penalizado é a população rodovicense. E a Câmara Municipal tem a sua responsabilidade. No ano passado nós tivemos aqui uma CPI dos transportes. E entendendo tudo isso, eu sempre bati na tecla que o Conselho Permanente de Usuários e prestadores do serviço público de transporte da nossa capital, ele precisa ter uma mesa de diálogo constante. O vereador Álvaro Pires deu detalhes sobre os indícios dessa paralisação dos rodoviários ainda no final de janeiro, época em que encerrou o prazo para a database de 2023. A prefeitura, ela teria que apresentar uma proposta e apresentar algum número. Porém, o que aconteceu? A Prefeitura de São Luís, via a SMTT, o 7, ela contratou uma empresa chamada Plano. Ela tem expertise e know-how no assunto de trânsito. Essa empresa foi contratada pelo período de 90 dias para fazer um estudo e uma auditoria do sistema de transporte. Seria setembro, outubro e novembro. Quando chegou no mês de novembro, a Prefeitura sequer não pagou esta empresa. Eu acho que o secretário, nesse período todo, ele não conseguiu efetuar o pagamento e chegou no final de janeiro para fevereiro, quando eu, vereador Álvaro, comecei a falar da possibilidade de paralisação por conta dessa falta de proposta do município. A prefeitura aditivou o contrato dessa empresa para se estender. E esse serviço que era para ser feito em 90 dias, a prefeitura pediu que ela fizesse em questão de horas para entregar essa auditoria e este estudo para ela fazer o contraponto com o SET, o Sindicato das Empresas de Transporte. Esse contraponto seria justamente isso, uma proposta. Porém, a empresa não conseguiu entregar por falta de tempo. Quando ela já entregou, já tinha passado o período da database. Ele disse ainda que dará andamento na segunda fase da CPI dos transportes em São Luís, que foi iniciada no ano passado. Talvez eu tenha entregado para a cidade um relatório que só iria solucionar este problema do transporte da nossa cidade. Infelizmente, a prefeitura nem sequer leu o nosso relatório. Mas aí eu queria dizer para você que está em casa, a CPI do transporte, ela irá lá trazer resultado para a nossa cidade. A CPI ainda está na sua segunda fase, que é a questão do Ministério Público. Posteriormente isso, irá para a Justiça. E na Justiça, a Prefeitura será obrigada a cumprir o que fizemos no relatório. Uma sessão extraordinária para encaminhar o plano diretor para as comissões temáticas da Casa foi realizada ontem, mas o assunto ainda repercute por aqui. A Câmara Municipal, que fez ontem, foi encaminhar para as comissões da Casa, várias comissões, o projeto do plano diretor. Essas comissões elas terão 8 dias úteis
para analisar. Depois volta para o plenário, para que nós, todos os vereadores, possamos analisar esse projeto do plano diretor. Importante dizer que o plano diretor ele não foi aprovado ontem, né? Porque tem muita gente que imagina que o plano foi aprovado. Ele não foi aprovado, foi uma sessão extraordinária que determinou o envio, o encaminhamento do plano diretor do relatório, lido pelo relator Gutenberg Fernandes, para as comissões da Casa. Em relação ao caso do vereador Domingos Pais, que foi denunciado por pelo menos 6 vítimas de supostos casos de assédio sexual, a Comissão de Ética da Câmara Municipal de São Luís informou que está em busca de um relator para o caso. Bem, e o Jornal da Guará atualiza as informações sobre o movimento de paralisação dos rodoviários. A gente tem a informação agora na íntegra, divulgada agora há pouco. Em reunião na Agência de Mobilidade Urbana, o Sindicato das Empresas de Transporte Público apresentaram uma contraproposta aos rodoviários que suspenderam a greve. A diretoria do Sindicato dos Rodoviários esteve reunido na tarde de hoje com o presidente da MOB, o Gilberto Lins, e com representantes do sindicato patronal. O SET apresentou verbalmente uma contraproposta à categoria. Os rodoviários foram enfáticos que, sem um documento detalhando as cláusulas da referida contraproposta, não haveria condições de levar aos trabalhadores e, consequentemente, firmaram um acordo. Bom, diante desse manifesto dos trabalhadores, ficou definido que amanhã, às 8 horas, quinta-feira, haverá um novo encontro entre rodoviários e empresários para que possa discutir e viabilizar um entendimento no que se refere à convenção coletiva de trabalho. Portanto, com a intervenção da MOB, o SET e o sindicato vão ter uma nova rodada de conversa, de diálogo, para aí sim saber como ficarão as definições sobre o movimento de greve que ainda paira na cidade, mas, como eu disse anteriormente, a greve que estava prevista para amanhã não será deflagrada. Amanhã, portanto, a circulação de coletivo, de ônibus normal na capital São Luís. E mais uma vez, trabalhadores foram resgatados pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho em uma atuação em conjunto. Foi feito o resgate de 17 trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma carvoaria em São João do Paraíso. O empresário será multado em R$47 mil em verbas indenizatórias. No local funciona uma carvoaria com 36 fornos para a produção de carvão vegetal, situada a 17 quilômetros de distância do assentamento São João. Os trabalhadores bebiam água sem qualquer processo de filtragem. Havia 3 meses que o alojamento estava sem energia elétrica, deixando os empregados isolados do mundo externo, expostos ao ataque de animais peçonhentos, como cobras. 8 dos resgatados dividiam o mesmo quarto, dormindo em redes, sem fogão, e os trabalhadores improvisavam um fogareiro com lata de alumínio para aquecer e preparar os alimentos. O Ministério Público do Trabalho utilizou um drone durante a operação de resgate para fazer imagens aéreas e localizar os alvos com mais facilidade. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, o assunto é segurança pública no Maranhão. Uma participação aqui do comandante da Polícia Militar, Emerson Bezerra. Volte já.